Sejam super bem-vindos ao podcast Família na Mesa. Estou muito feliz de receber vocês. Eu sou o Joe e junto com a minha esposa Joy, nós estamos aqui. Sejam muito bem-vindos. Amor, episódio novo, mais uma vez. Tem beijinho para começar? Tem beijinho. Maravilha, sem beijinho não tem vitória. Gente, olha só, o episódio de hoje é um episódio muito especial. Nós estamos recebendo aqui amigos, pessoas que nós amamos. E nós queremos dizer para você que está chegando agora, que é novo no canal, fique à vontade. Esse lugar foi preparado para que você pudesse ter a melhor experiência de uma conversa que aponta para um destino que fala muito sobre aquilo que é eterno. A família é um propósito de Deus e o assunto família estará sobre a mesa e é por isso que nós estamos aqui. E nós queremos receber alguns amigos. Eu vou pedir para Joy apresentar, criar essa... Vamos lá. Rufar os tambores. Você que já está aqui pelo link que eles mandaram para você no grupo do WhatsApp, já sabe quem é, mas... Comenta, já compartilha. Já chega reagindo. Manda no grupo da família. Curtindo. Enfim, fazendo o trabalho que você sabe que precisa ser feito no YouTube. Não seja ingrato, né, com o YouTube aí. Tem uns botãozinhos que você já sabe onde tem que apertar. Tem uns 3 botãozinhos que você tem que apertar aí. Aperta esses 3 botões aí, no nome de Jesus. Fala com a gente. Vamos lá. Eu tô muito empolgada, borboletas no estômago sempre. Pra começar. Então vamos lá. Estou com um casal de amigos. Não dá pra falar que são 2 pessoas só, porque tem uma pessoinha que tá na barriga. 3! São 3! Evelyn e Yuri, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É muito bom ter vocês aqui com a gente. A gente vai, assim, tentar não conversar como se estivesse na mesa de casa, né? Tomando um café. Mas vai ser muito bom esse tempo aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, gente. Uma alegria estar aqui hoje com vocês e com a Maitê, gente. Mês que vem já tá aí. Nossa, tá muito pertinho. Ela vai dar umas mexidas aí. Exatamente, já tá dando, amiga. Ai, que bonitinho. Obrigada pelo convite, gente. E assim, Bom a gente gosta de começar já com tudo, né? Vamos pra cima. Começar assim com uma pergunta polêmica? Agora. Tô brincando. A gente deixa essa polêmica mais pro final, porque aí a gente já tá mais entrosado, tá? A gente vai começar perguntando como foi que vocês se conheceram. A gente sempre sabe que tem 2 versões, né, da história. Mas aí vocês tentam mesclar aí essa contação de história aí de como vocês se conheceram. Voltando no túnel do tempo. A gente vai contar qual versão? Vamos contar a minha? Versão Certo. Vamos contar estendida a minha? com bônus. Com bônus. Mas Vai lá, enfim, amor. gente, obrigado pelo carinho, por ter convidado a gente. Estamos muito felizes e muito à vontade de estarmos aqui. Então, obrigado mesmo. Sei que vai ser uma conversa muito especial, como já está sendo, com certeza. Mas a gente se conheceu há 12 anos atrás, né? Essa história já tem bastante tempo, assim. Mas, ao mesmo tempo, parece que foi ontem, porque toda a expectativa ainda é a mesma do primeiro encontro, de voltar para casa, de ver esse sorriso lindo. Então, essa paixão permanece muito acesa, né? Isso aí. Mas a gente se conheceu na igreja que eu me converti, a qual a pastora Beth, a tia Davi, ela pastoreava. Então, eu era pastoreado pelo bispo João e a pastora Beth, que eram meus pastores na época. E o meu cunhado, o irmão Davi, o pastor Soeiro, ele foi fazer o lançamento do DVD da época dele lá nessa igreja. E que região de São Paulo? Em Taboão da Serra. Tá bom. E eu morava no Ipiranga. Exato. Nossa. Então era muito opostos, bem nada a assim, ver. muito distantes. E aí, Lançamento do DVD. Qual lançamento DVD? do Serei Bênção pra minha geração. O primeiro Primeiro dele. DVD que ele gravou. 12 anos atrás, 12 anos já atrás. tinha o Davi, né? Mas não tinha Já o tinha o Lulô. Davi. Davi, na o do Lulô realidade, ainda não. ele era Pequeno. pequeno. A Tá gravou, ela tava grávida do A Tati Nossa, cantava faz com ele, né? Ele cantava. E aí ele foi fazer esse lançamento lá. E ele foi com toda a banda, gerou uma expectativa muito grande em nós como comunidade, como Sim, igreja, ó, de o recebê-lo lançamento, lá tá. e tal. E foi muito legal. E aí eu tava vendo uma fase que a gente pode falar um pouquinho mais depois, mas uma fase um pouco específica onde eu tava focado na minha vida profissional na época, que era o futebol ainda, né? Mas uma história para um outro momento. E a tia dela falou assim, filhinho, ela tinha um carinho muito grande por mim. Filhinho, 2 Falou, metros. filhinho, olha, eu tenho orado a respeito de algo e eu tenho uma bênção pra você. Aí eu falei, é mesmo?
eu não chamava ela de tia ainda, né? Hoje eu chamo, mas na época era pastora. É mesmo, pastora? É mesmo, filhinho. Eu tô orando e vamos ver aí o que Deus vai responder e tal. Eu falei, não, tia, mas eu tô... Ô, pastora, eu tô focado na minha profissão, eu não tô pensando nisso agora. Ela, então tá bom. E pra mim, ela mandou uma mensagem falando, filha, tem uma bênção pra você lá no Tabuão. Uma bênção grande. Não, né? Mas aí... a tia Beth é o cupido. Mas quando falou que era no Tabuão... Né? Armadaço, assim. Exato, não era nada. Armado, Cupido nada- celestial. Nada Exatamente. natural. Mas quando falou que era no Tabuão, ela falou assim... Ai, tia, no Poderá sair Tabuão, alguma que coisa que boa. vai sair de bom no Tabuão? Galileia, Mas né? pela Tipo assim. Pela distância, era muito longe. Nazaré, Nazaré. Era muito distante, muito distante. Mas enfim, a gente ficou nessa, mas nada... A gente nunca nem tinha se visto. Chegou a noite do evento, aconteceu, foi Santa lindo, expectativa. maravilhoso, o evento foi... Ela foi? Ela foi, que Meu, já foi um quase, milagre, né? Exatamente, porque eu estudava na época 12 horas por dia, e aí era durante a semana esse evento. E aí, imagina, no Tabuão, então a gente tinha que sair muito cedo para chegar lá, enfim. E aí eu fui, né, Ela nesse foi, dia. já foi um... Mas é que engraçado, eu não lembro de ter ido por causa que minha tia tinha falado, Sim, porque ela sim. falou há, tipo, muito tempo Antes, antes, claro. sabe? E aí, quando eu cheguei lá, aí tava o Igor, que é o irmão do Sim. Yuri. Só que o Igor, ele é muito extrovertido. E aí, quando ele me recebeu, oi, tudo bem? E eu jurei, na hora caiu a ficha, eu falei, nossa, minha tia falou dele. Eu imaginei que era, Que era esse ele. recepcionista. Tava Exato. todo Exatamente, animado, todo animado, Esse desceu pra recepcionista frente. muito falou, excited. Ele tava brifado também? Amiga, não. Eu acho que é o jeito Armadaço, dele. né? mesmo, é o jeito. A Evelyn caiu numa armadilha, né? armadilha. O irmão já recebe. Aí eu falei, ai, meu Deus, não acredito. Enfim, aí continua. E aí, o evento aconteceu, foi maravilhoso. E no final, a pastora Beth subiu para agradecer a igreja por ter vindo, fazer uma oração final. E a Evelyn tava no canto, assim, eu lembro como se fosse hoje, tirando algumas fotos, né, do evento, das pessoas e tal. Que celular era naquela época? Era um Amiga, Não. era a câmera digital, Câmera eu acho. Você tá falando aquela Mão. Sony Cybershot. 12 anos Caraca, atrás. maravilhosa. É. Algo em torno de... Essa câmera fez Não era iPhone história, não, vendeu galera. muito. Exato. Vocês estavam com quantos anos na época? Só pra voltar aqui, 15. 12 Eu anos? tinha 15 E eu ela 16. tinha 16. meu. Sub-15, eu tava nessa É. fase do Deus, sub-15. adolescente. Adolescentiaço Exato. total, aquela E aí ela- nhaca no Ah, sovaco. acne na Nossa. pele. E ela tirando umas fotos ali, e a tia dela falou assim: nossa, olha, gente, aproveitando, filhinha, vem aqui, essa é a Evelyn, a minha sobrinha, uma Meu, eu bênção não de sabia Deus. enfiar a minha Ela é cara. maravilhosa. E olha, ela está solteira. Ela mandou 16 essa. anos. Ela deixou Soltou essa pra no igreja, ar. assim. Soltou pra pra igreja. igreja, Jogou a amiga. rede. Final do culto. Tipo assim, tava tudo maravilhoso o Posição, culto. né? E exatamente. Eu achei que não ela tivesse feito sabia. algo mais direcionado, Não, mas foi imagina, ela mandou pra igreja, ela amiga, está foi. solteira. Aí, E parênteses. Minha família dificilmente conseguia ir todo mundo numa agenda do meu irmão. Sim, Imagina, o né? pai, Movimentar. a mãe, os irmãos, Muita todo gente. mundo. Neste dia, Tava tava todo mundo. todo Não, a mundo. família toda reunida. Parênteses, estavam todos os parentes. Todos os parentes, exato. Tipo assim, todo mundo foi. E aí, nesse momento, assim... eu achei uma ótima piada, eu achei. Eu gostei. Parabéns, parabéns. Muito obrigado. Foi Parênteses. Eu tenho Né? a impressão de que ele não presta atenção no que a gente tá falando. Ele fica esperando essas o momento da oportunidades. piada, né? Mas aí, quem me conhece mesmo sabe que eu sou bem introvertido. Eu não sou... O meu irmão não, ele é bem extrovertido, mas eu sou mais na minha. Beleza. Há 12 anos atrás, ele nem falaria nada. Exato. Ele... Eu não estaria num podcast nunca, 12 anos atrás. Eu era muito na minha mesmo. Mas, assim, eu tenho certeza que foi uma ação do Espírito Santo. Porque não pode ter sido de mim mesmo. Quando a tia dela falou, e ela está solteira, eu com esse tamanho todo que eu já tinha, eu falei assim, eu recebo em nome de Jesus. Meu. Gente, Amiga. não, mas Mas era tímido. Não me... Amiga, Era Não, não introvertido. tem... O que aconteceu? Ela está Por que que eu solteira. disse? Eu Foi recebo. espírito. Imagina, velho. Você E imagina assim, não foi vergonha. assim, eu recebo, foi alto pra todo mundo. Você levantou ou ouvir. só levantou a mão? Não, a igreja estava de pé, era o final Ah, ali tá. do momento do culto. E aí eu falei, eu recebo. Recebo, no Pensa nome de Jesus. nessa sequência de corte. Gente, Gente, tá gente, aqui a o minha que sobrinha, aconteceu? ela é solteira. Eu recebo em nome de Jesus. E aí? Torta de Como que climão. é? Aí, Foi torta rápido. de climão. Mano, Eu a lembro igreja até hoje a toda minha assim, ó. sogra. Climãozão. Eu lembro até hoje a minha sogra deu uma olhada pra abraçou trás, ali, assim, ó, procurando. Tipo, meu, quem é esse maluco? Ruiz, né? Quem E Quem foi é? nessa hora que eu lembrei que não era o Igor.
era o Yuri. Falou, pronto. É esse maluco Sabe? aí. Não É era esse o que aí, me que recebeu na recepcionou. Mas porta aí, muito que animado. atitude, né? Não foi ele, foi o espírito. Foi. Mas, pô, que atitude. Profético. Não, o espírito Foi foi profético. muito profético. Deu certo, né? Que Olha lá. atitude, que Eu atitude recebi- sólida. Recebeu Mas, real, amiga, hein? na hora eu fiquei muito brava, né? Não sabia onde enfiar a minha lógico, cara. foi- Maluco. Não precisava, né? meu. Poderia A ter cena sido... é inimaginável. Exatamente. Mas você está no culto Agora, hoje, a lá, família Daí imagina, Santos, depois que aí saiu faz um daí. negócio desse, é inimaginável. Exato. Ai, Poderia foi ter sido terrível. diferente, mas que bom que deu certo, né? Depois veio os desdobramentos, a gente Exato, começou a conversar. exato. e Porque tudo dali, mais. mas dali já nasceu, a sementinha já brotou. Amiga, Ela ficou com vergonha. eu fiquei muita vergonha, né? Não, e eu depois ali no momento final ali, Na tinha coxinha uma ali, na sala cantina. preparada pra tomar um café. É. E aí a tia dela me chamou pra vir, eu falei, eu não vou entrar nessa sala nunca, Nem porque eu tava envergonhado, né? Não Tipo, pode. meu... Exato. Mas enfim. E a deu fase de vida certo. que nós estávamos era bem diferente. Eu estava tentando fazer um intercâmbio para ir para fora do país, então eu nem pensava em namorar naquela época. Sim. E ele estava tentando Focado no futebol, focar né? no Exato. futebol. Eu ia morar em Portugal, eu tava indo pra Portugal jogar lá, e essa ia ser uma Ah, uma vocês iam coisa se muito encontrar em diferente, Portugal. né? Ela ia fazer o intercâmbio em Portugal. Vocês iam dar um jeito de se encontrar. Exato. E aí, no começo, foi bem difícil, assim. Eu falei, não, esse menino é muito maluco, não vai rolar. E assim, uma aí, pergunta. Desse sim. dia pro start demorou quanto tempo? foi Tipo, uns desse Não dia é o do- start do- da do Dai, recebo. não. É o start É, de não, começar. Olha lá, Eu ela acho também que tá com uns as oito. piadocas. Ela É também... piada internaça, Ela assim. também Só tá. quem é da entendeu. Entendeu? Exato. Eu acho que deu uns 8 Deu meses. uns 8 meses. É. Ah, A gente- Deu curto. uns 8 meses. Mas aí, Aham. só pra entender, Conhecer, qual era a conversar. ferramenta de comunicação da época? Já que era MSN saber. Era o já Orkut. tinha. Era Era o Orkut. A gente falava pelo chat Vocês do Orkut. mandaram depoimento. Depoimento. Meu Deus. O topo é meu, lembra dessas coisas? O topo é meu. O topo É é isso. meu. É sobre isso. Foi nessa É fase aí, cada na fase uma, de né? Orkut. E aí, ensino E médio SMS, rolando. SMS, que você tinha que apertar Torpedos. três Era o torpedo, botões né? pra chegar no Isso, C, tá. né? Isso. E, Nossa, isso eu não lembrava. e Rádio Nextel depois. É verdade. Minha mãe Depois tinha. Rádio Nextel pra Já poder... melhorou. Já Quando melhorou. avançou um pouco mais. É, Caramba, é o torpedo, né, velho? Eram torpedos, O pacote SMS, torpedo da- exato. operadora. Aí tá, aí Exatamente. vocês chegaram no namoro, decidiram namorar e tal. Aí nesse tempo, quanto tempo foi de namoro? Foram 5 anos de namoro. Aham, um um ano de noivado. Começaram muito novos a Sim, namorar. É, sim. sim. Eu nem tinha começado a faculdade ainda, nem ele. Eu tava E terminando aí minha mãe a sempre escola. muito direcional, assim, falava, não, só depois que você terminar e tudo E aí mais. vocês foi fizeram ótimo. faculdade, estavam namorando. Aham, Exato. exatamente. E aí também algumas portas foram se fechando no futebol para ele, Sim. porque ele acabou se machucando. E aí ele se encontrou na engenharia, Sim, né? sim. Civil. Então ele se formou super rápido como engenheiro com 21. É, com 21 eu já tinha me formado em engenheiro civil. E é super difícil isso, né? Exato, porque eu entrei com 16 na faculdade. Aí, Caramba. porque eu entrei em Nossa. fevereiro, eu ainda tinha 16. Aí em março que eu fiz 17. Então com 21 eu já tinha me Ele tinha se formado. formado. Eu me formei 6 meses depois que a gente casou, né? Uhum. 6 meses depois É, que a gente e casou. aí eu consegui terminar a faculdade Você antes da terminou gente antes. casar. E você fez faculdade de Teologia. teologia? Na Metodista. Na Metodista, ali de São Bernardo. Aham. Que demais. E foi muito especial para mim também, porque a vida inteira eu fui da Assembleia de Deus, né? Então, ter uma escola diferente teológica, isso me ajudou muito a abrir um pouco Uau. mais o meu leque teológico também, né? São eu sou muito grata. outros inputs, né? Outras Sem maneiras dúvida, de pensar. Sem então. dúvida. Então, foi muito gostoso, assim, poder ter essa experiência, sabe? Com outras pessoas, outras formas de ver. Isso só agregou, né? Para o meu ministério, enfim. Então, eu sou completamente grata, assim, pela Igreja Metodista. Que né? legal. O Rô se formou lá também, a Tati se formou lá Uhum. também. Então, a gente tem uma gratidão muito grande, assim. Uma pela conexão forma. ali, né? Aham. E aí depois já são 6 anos de casados, né? Exato. 18 para 24, 6 anos Que de casados. somam esses Os 12, 12 anos. 5 anos juntos. de namoro, 1 ano de noivado, 6 anos de casado. 12 anos. Exato. juntos. E quais, assim, o que vocês percebem, né, dentro dessa curva aí de crescimento, né, de jornada entre vocês? O que mudou, assim? Claro, vocês amadureceram Sim. e tudo mais, Sim. mas dentro do relacionamento de vocês, o que vocês percebem, assim, as estações, o que foi melhorando, o que foi acontecendo internamente, como casal, como família? Aham. Quando a gente começou a namorar, antes de eu namorar o Yuri, eu namorei outra pessoa. Então, eu já sabia exatamente o que fazer para não dar errado, né? Porque eu queria que desse certo agora, né? Então, o nosso namoro foi muito intencional. Então, assim, a gente alinhou muita coisa, sabe? Que eu
assim, eu quero muito passar isso para minha filha. A Sim. importância de não fechar os olhos no namoro, sabe? Porque às vezes no namoro cada um vai para sua né? casa, Vai você ignorando algumas ignora. coisas. Exato, você acaba repensando, né? Enfim, e aí eu lembro que a gente brigava muito até no namoro. Por amadurecimento também, que ainda estava acontecendo. A gente era muito diferente também, A gente era muito tinha uma diferente. personalidade muito diferente da dela, então isso gerava alguns Desajustes, conflitos, né? assim. Então eram brigas nesse sentido de conflitos de personalidade, assim. Só para entender um pouco da personalidade, a Evelyn é mais expansiva, assim, mais extrovertida, seria isso? Quais são as características da Evelyn? Como que era essa Evelyn adolescente, na né? época tem Exato. outra. Como era essa Na Evelyn época, adolescente? eu era bem mais sanguínea, assim. Bem mais sanguínea. Hoje eu me considero mais fleumática. Então, eu já baixei muito, Eu não assim. sei aonde, mas tudo bem. Tô brincando. É muito legal, parece muito Mas comigo. Eu, um adolescente, eu era pouquinho. sanguíneo 100%, Nossa, assim. e é hoje terrível. bem mais, É que o Joe assim, tem os dois, assim, fleumático. dos 4 temperamentos, Parecido ele tem com Ah, Sanguíneo entendi, fleumático. amiga. Então lascou, Sanguíneo né? É que são muito... É oposto, né? O sanguíneo do fleumático é muito oposto. Exatamente. Mas eu, na adolescente, eu era o cara assim, brincava, tava em tudo, Era falava com todo mundo, né? Aham. Tipo, o divertidão, né? E a gente ia do 0 a 80 muito rápido, né? Porque eu era também muito chato, assim, muito turrão, né? Eu era meio velho, Tu assim, era? sabe? Eu era meio Mesmo novo, você ranzinza. era ranzinza. Eu era meio ranzinza, assim. E ela pra cima, Não, feliz. Exato. Exato. Eu lembro que minha mãe falava pra mim, filho, Você eu é te aguento muito porque eu sou sua chato. mãe. E eu falava assim, mãe, então eu preciso mudar, né? O negócio tá Ela falou feio, assim, né? ó, eu te aguento porque eu sou sua mãe. Agora, ela não tem obrigação de te aguentar, meu. Você precisa dar um F5 aí, né? E aí, Isso aí. Nada como uma mãe, nada como né? uma mãe sincera, Só né? Aí, dentro dos Obrigado, 4 viu, temperamentos, pelas aí dicas você se aí. identifica mais como? Com os temperamentos? Fleumático. Eu acho que eu sou mais fleumático. fleumático. Sim. E lá naquela época era fleumaticão. Exato. Exato. Chato, Bem racional. Racional. demais. Fazia conta de Mas tudo. tem que Exato. ser 2, não dá pra ser 11, sabe? Tem que ser 2 e ponto. Assim. E num relacionamento é quase que impossível você conseguir ser assim, Tem que ter né? muita Prever tudo, flexibilidade, né? né? Tem, Exato, você não exato. consegue. Adaptabilidade, acho que é uma característica que a gente tem que desenvolver na vida, né? Sim, De estar aberto para as variáveis, né? E às Exato, vezes as pessoas exato. são mais resistentes com essas mudanças, sofrem mais. Sem Tendem a dúvida. sofrer mais, Sim. né? Total. Sem A dúvida. resistência à É a mudança. rigidez, né? Quer que rigidez. as coisas aconteçam exatamente conforme o esperado, o planejado. Exato. Tudo que Exatamente. fugia do meu... Te gera desconforto. da minha previsão era muito ruim, assim, sabe? E aí o conflito vinha por quê? Porque ela reagia... Era, Só pra entender um pouco ela era dessa muito mais fase. tranquila, levava a vida de uma forma muito Flexível, mais leve. Então, tipo lidava assim, bem. se nós marcamos agora de ir almoçar no restaurante X, no meio do caminho, vocês sentissem vontade de ir no restaurante Y, na minha cabeça isso era inaceitável. A gente tinha Planejamos marcado que era o o X. E tem que ser o X. E na cabeça dela qual o problema de ser o Y? O que importa é estarmos juntos. A gente vai se divertir da mesma forma, Adoro. sabe? Porque você já fecha o tempo, né? Não, porque assim, na minha cabeça era exatamente o que a gente planejou. Se não for dessa forma, não tem como ser outra, né? Foi. E isso foi uma fase difícil. Mas por que a gente tá falando disso, né? Porque esses 5 anos de namoro serviu para nos lapidar nesse sentido. Eu falo que a gente resolveu os conflitos de namoro no namoro. No namoro. Legal. E isso é importante, porque tem pessoas que levam pro noivado os conflitos do namoro. E aí você não consegue resolver no noivado os conflitos do noivado. Então, na época de Tá com namoro, a gente pendência resolveu da tudo estação que anterior. precisava Exato. referente ao namoro. Quando a gente avançou pro noivado, aí a gente começou a viver os conflitos do noivado. Porque já era um degrau passo a acima, mais, uma prateleira a mais. Aí já era onde a gente vai morar, aí já é o apartamento que a gente tem que comprar, aí já é pagar a festa de casamento, aí já é as previsões que a gente tem sobre sonhos futuros, sobre ter filhos ou não. Então você sobe o nível no noivado diferente São outras do... conversas. São Outras preocupações, conversas. outras- Exato. E se você carrega as conversas em aberto do namoro pro noivado, você deixa de viver as questões importantes do noivado. Então, o nosso noivado já foi muito mais tranquilo, porque o alinhamento de 5 anos já tinha acontecido, mas também foi importante para a gente não levar as pendências pro casamento. Então, no noivado, a gente conseguiu resolver todas as situações que o noivado exige que a gente resolva. E quando a gente chegou no casamento, só nos sobrou, entre aspas, agora os ajustes do casamento a serem feitos. O Que agora que era vai para convivência, todo sempre, era Exato. né? E aí você começa uma nova etapa. Mas é importante você ir concluindo esses ciclos, né?
O que resolveu no namoro ficou, o que resolveu no noivado ficou. Agora são as preocupações do casamento. E aí são novas preocupações. E vocês muito novos, né? Muito novos, sim. E o casamento foi com 24, 25? Eu fui com 21. E eu fui com 23. Que eu É tinha acabado de muito fazer novos. aniversário. Ela tinha acabado de fazer aniversário. A gente tem 1 ano e 2 meses de diferença. 1 ano e 2 meses. E aí a minha pergunta agora é, como que vocês veem pra gente, de alguma forma, aconselhar as pessoas que estão nessa estação, né? Que estão namorando, que já... Pô, conhecer uma pessoa que ela entende que tem ali características ou personalidade e que apontam para um possível casamento. Como vocês podem aconselhar, se a Evelyn puder dizer, como que você vê essa moça ou esse rapaz? Quais seriam os conselhos que vocês entendem? Poxa, a gente acertou nisso aqui. Façam isso. Ou a gente, poxa, nisso aqui a gente aprendeu que poderia ter feito diferente e seria melhor. Como que você vê isso? Eu acredito muito no caráter, assim, em primeiro lugar. Porque às vezes as pessoas, principalmente os cristãos, eles espiritualizam muito essa questão da escolha. Ah, mas será que é de Deus? Será que não é? É lógico que para nós é importante isso. Mas se a pessoa tem um caráter, ela de saber o que deseja, o sim, o não, saber ser a mesma pessoa em todos os lugares e amar a Deus acima de todas as coisas, eu acho que é o combo perfeito, sabe? Então, ter caráter e amar a Deus acima de todas as coisas, porque me amar pode limitar, né? Então, assim, antes dele fazer qualquer coisa para me magoar, ele vai magoar primeiro a Deus, sabe? Então, eu precisava enxergar nessa pessoa que eu queria uma pessoa de caráter que, nunca levantaria a voz para mim, nunca levantaria uma mão para mim, sabe? Alguém que cuidaria de mim. Mas também que amasse ao Senhor, que trouxesse essa figura tão importante que o homem traz, né? Para nós mulheres. Então, eu acredito isso, assim. Então, eu não fechei os meus olhos sobre isso, sabe? Eu não quis negociar isso. Então, eu abria meu olho, como ele cuidava da mãe dele, como ele cuidava da avó dele. Observava. Sabe? Então, pode parecer até um pouco um plano, né, da minha parte. Mas eu acho que a gente tem que ser menos espiritual nessa hora. E mais exato. É escolha mais pra vida, né? inteligente. Então, assim, casa mal quem escolhe mal. Exato. Então, é importante essa o que fase ainda da não escolha entendeu acontecer. o que é importante para decidir, né? Tipo assim, a pessoa, às vezes, um contexto que ela tá... Os jovens que podem estar escutando a gente, né? Às vezes a pessoa tá namorando e pessoas que já namoram há um tempo, eu conheço algumas pessoas que casaram nesse sentido e as coisas não foram tão bem, porque naquele momento já tá tanto tempo com a pessoa que vai meio que tipo assim, o próximo passo é casar. Exato. Não avaliou tudo. Exatamente. Joe, sabe Não uma considerou tudo. O casamento, ele não melhora, ele amplifica. Revela, né? O que já é bom vai ficar ainda melhor. O que é ruim pode ficar ainda pior. É isso. Então, às vezes, a gente tem essa compreensão de tipo assim, mas quando casar, aí Vai melhora. melhorar. E não, o casamento vai trazer essa amplitude. Se já era bom, vai ser ainda melhor, vai ser maravilhoso. Mas se já está sendo ruim, não tem como um passe de mágica, virar maravilhoso, sabe? Exatamente. Então a gente precisa tomar muito esse cuidado. Tipo, eu tô num namoro hoje que não é aquilo que eu esperava. Poxa, então será que tá fazendo sentido você permanecer nesse namoro? E não, eu vou avançar para um noivado, porque aí eu vou começar... Vai melhorar, para ver se melhora. Isso é uma burrice. E aí, porque o que está em jogo é a vida, sabe? É uma vida em abundância que Deus nos prometeu. Então, as pessoas, elas se limitam muito a uma vida qualquer. E talvez elas se limitam por vários motivos, mas um deles às vezes, a realidade que vieram, né? Então, às vezes, o pai e a mãe tiveram um casamento não tão agradável assim e a média dessa pessoa já é baixa, né? Graças a Deus, os meus pais sempre tiveram um bom casamento, com os desafios que todos nós sabemos que há num casamento, mas eu queria ainda ser melhor que os meus pais. Tinha um padrão. Sabe? E Exatamente. levar esse padrão. Exatamente. Porque, principalmente a mulher, a gente deseja viver, né, para a nossa vida, para o nosso casamento, muito mais do que os nossos pais viveram, sabe? Então, a minha régua realmente era bem mais alta. Não, mas porque eu encontrei Deus nessa fase, sabe? Então, acho que Muda quando... tudo. Porque aí a minha média, a minha régua não fica baseada no que eu penso sobre mim, mas no que Deus pensa sobre mim. Então, assim, se ele não batesse as expectativas do que Deus já estava me revelando
profundamente no meu coração a minha identidade, o que ele queria de mim, sabe? O futuro que ele tinha para mim. Se não tivesse um cara do meu lado para me impulsionar nisso, eu não queria, sabe? Não faria sentido. Então, a todo momento, a gente trabalhava nisso, sabe? Então, foi muito desafiador nesse sentido. Mas, gente, é esse conselho que eu daria, sabe? Para as pessoas não terem uma régua baixa, mas se encontrarem em Deus, terem uma identidade em Deus para... E a igreja, nesse sentido, é um lugar muito bom, porque se às vezes a família da história dela não tem um nível de padrão, de referência para ela, acho que a melhor coisa que você pode fazer é se aproximar de amigos, pessoas, líderes, que são sérios, que estão vivendo uma vida de forma mais intencional, transparente, pura. Cara, estabelece aquilo como um padrão para você e não aceite menos. Exato. Né? E isso é muito importante porque, diferente de vocês, né, nós nos casamos depois dos 30. Né? Então, a gente casou com... Já tinha vários cabelos brancos. 30 e poucos. Eles casaram com 21, 23, assim. Então, foram estações diferentes, né? Então, assim, a gente entrou no casamento com outras, do ponto de vista de maturidade, de experiências vividas, com outras... Bagagens, né? Outras quilometragens, exatamente. E é maravilhoso. E vocês, poxa, casaram novos e estão aí maravilhosos. Maitê tá a caminho, estão grávidos. Sim, é muito legal ver como que... Como você falou, às vezes o cristão ele espiritualiza muito o formato. Isso. Exato. E vocês veem, poxa, vocês seguiram um modelo que, não é o nosso. A gente foi para outro modelo, né? Não nos casamos cedo, vivemos outras coisas, desenvolvemos na vida individualmente em outras áreas. A gente não bateu o tempo de namoro de vocês. O tempo que a gente tá junto... Não, o tempo que a gente tá junto. Uau. Não é maior do que o tempo que vocês namoraram. Sim. É E eu acho isso muito legal, né? porque o que Deus tem para nós é diferente do que tem para vocês. Exato. E o que realmente importa é a régua que ele tem para nós. É isso. Então, a comparação Não tem certo, não tem errado, tem o que Deus tem, né? Exatamente. Para cada um de nós. Exatamente. E eu queria trazer uma questão aqui, né? Vocês são pastores na ADAI. E como que vocês veem os solteiros na igreja, né? Pelo menos assim, na minha visão, eu percebo que existe uma galera aí, uma boa parte da galera solteira, e que se queixa, assim, de, poxa, não encontro a pessoa. Como que é a visão de vocês nesse sentido? O que está acontecendo, assim, deixa né? eu complementar a pergunta, né, Joy, para eu pedir já um adendo aqui. Em relação a qual a visão que você tem em relação aos solteiros, e aí, na minha interpretação, tem dois grupos de solteiros. Os solteiros mais parecidos com a época que vocês se conheceram, adolescentes, que naturalmente estão ali, né? Que tá tudo bem. E tem os solteiros que talvez... Que estão já mais estejam na nossa idade, desesperados. e estão solteiros. Que já estão assim, ai, meu Deus. Ou às vezes até ao contrário, já estão tipo assim, é isso aí mesmo, a vida. Já A desesperançosos. cultura hoje incentiva tanto o não casar, né? Que às vezes a pessoa já vai acreditando Às vezes nisso. até mesmo isso contaminou até dentro da igreja. E lá dentro tem um sonho, né? Mas às vezes fica na prática. Mas enfim, como que vocês veem a questão dos solteiros hoje em dia, dentro da igreja, e qual que é o desafio e tudo mais? Eu acho que Deus tem um plano individual para cada um de nós, né? E o fato de sermos filhos, sermos amados, a gente nunca pode desistir de que os sonhos deles são melhores do que os nossos para nós mesmos, né? Então, eu acredito que se eu tenho um sonho de ter uma família, de me casar, de conhecer uma pessoa, e esse é o meu sonho, e os sonhos de Deus são maiores do que os meus, eu acredito que Deus se agrada disso, né? Talvez o tempo que aconteceu para uma pessoa não é o tempo que vai acontecer para outra, né? E a gente precisa entender que está tudo bem em relação a isso. Eu acho que hoje a comparação ela mata muito os nossos sonhos, né? Então, assim, se eu me comparo com uma pessoa da mesma idade que eu, que já casou e já tem 2 filhos, eu me sinto muito aquém daquela situação. Do tipo, talvez eu nunca vou viver essa história, talvez eu nunca vou ter uma pessoa do meu lado. Só que a gente se esquece de que o nosso Deus, ele é pai e ele quer nos ver feliz. E Deus se agrada da instituição família. Então, eu acredito que se é um desejo da pessoa e Deus se agrada disso, vai acontecer no melhor momento. Agora, tem algumas facilitações que você pode criar para que esse momento aconteça, né? Como, por exemplo, você sempre estar disposto a novas amizades. Exato.
pessoas que... Não se fechar, né? Exato. Também assim, por Só exemplo... que é um milagre, mas não vai no mundo. Não vou eu só ando com casais. Acaba o culto e já eu vou vou embora pra embora, casa. sabe? Tem que Participa fazer... de uma equipe. Não Tem que participa do disfarçar grupo de ali, dar uma conexão, enrolada. vai ser um acabou o voluntário culto. ali. Vai ser um voluntário, vai se conectar E com tem pessoas. gente que, inclusive, nem olha as pessoas. Exato. Nem olha. Não, porque... Imagina, eu vou olhar pra alguém dentro da igreja, eu vou É. é pecado. Mas, meu irmão, você tá procurando uma pessoa pra casar. Você tá Não procurando tem erro alguém. nisso, né? Você tem que olhar pra uma Não irmã só solteira olhar que está disponível. E dizer eu recebo. E dizer eu recebo, que talvez seja a parte principal, né? Então, eu acho que essa troca tem que acontecer, essa Esse abertura para isolamento novas da amizades. nossa geração é um perigo, né? Exato, e aí você vai se perigosíssimo. fechando cada vez mais e você não abre oportunidade de talvez encontrar E vai alguém criando uma legal. padronização da internet, de outras famílias ou de relacionamentos quebrados, a pessoa... Porque a Exato. pessoa que fica introspectiva, que não se abre, ela fica aberta e vulnerável nas redes sociais. Ela vai gastar mais né? tempo aqui. Sem dúvida. Então, Exatamente. eu me comunicar numa rede social é muito mais fácil do que olhar no olho de alguém, sabe? Então, E aí você perceber as nuances de caráter por trás das telas é bem É, desafiador. exato. Exato. E essa questão do caráter que a Vi tá falando, que é extremamente importante, eu acho que às vezes também uma dica para as mulheres, assim, né? Se é que eu posso dar e vocês talvez concordem comigo. Eu acho que a mulher ela tem que baixar um pouco a régua da questão da beleza, da questão da como se veste e aumentar um pouco a régua do caráter. Por quê? Se a Evelyn acreditasse em mim, como eu me vestia, ela nunca teria casado comigo. Eu usava Eu quero uma foto. Eu usava bermuda quero, tectel. quero Eu usava foto. bermuda tectel. Aquelas Quicksilver. Quicksilver, com tênis da Oakley e bonézinho. E eu de uma família tradicional, da Sabe? Assembleia de Cara, Deus. bermuda que... tectel não dá. Não dá, eu me vestia muito mal. Eu não tinha Ciclone, não. ciclone. Nossa, meu Só que o que Deus. eu precisava? Eu precisava de uma mulher. Eu precisava de alguém que Vai dar falasse... um up. Eu era um menino. Calma, calma. Não, Agia Vamos como arrancar o menino. surfista que habita em entendeu? você. Pô, isso aí não faz sentido, isso não é legal. Então, Não às tá vezes... comunicando. Exato, não tá chegando, sabe? Então, às vezes, o que falta para um homem, talvez, tirando essa parte, é isso que não pode negociar, o caráter, a forma como esse rapaz ama a Deus. Mas, às vezes o cara precisa de uma dica, sabe? Às vezes, Ajustar. precisa ajustar. Então, às vezes, o que falta, de repente, numa jovem solteira, numa mulher solteira, é acreditar também no rapaz. Falar assim, Legal, eu Joyce vou dar um jeito Um nele. voto de confiança. Um Vou jeito investir nessa onde? bolsa de valores Não aqui. no caráter né, no dele. que é Isso ajustável, aí, né? no que é Exato. ajustável. Sim. Pô, vou dar um up, sabe? E às Só vezes que isso hoje é o falta. contrário, né? Tanto as mulheres quanto homens valorizam a beleza Exato. e o interno E isso aqui fica... valoriza, vocês percebem também, o dinheiro? Acho que sim. Não, acho que pega ainda. Acho né? que sim. Sempre difícil, pegou, né? né? Um pouquinho. Acho que sim. Tipo assim, se o cara estiver desempregado, pronto, acabou, já não... Mas Eu aí acho que que tá, se o depende cara do- tem uma vida com Deus e ele tem caráter e ele é um cara que entendeu quem ele é em Deus, ele pode ficar desempregado por um tempo. Exato. Ele não Parado, é, ele, ele- ele não é um ele é desempregado. desocupado. Ele está desempregado. né? Mas Isso é que não acaba define. sendo vai um criar critério. soluções. Mas é que eu Exato. vejo que acaba sendo um critério de tipo, nossa, o cara não Não tem trabalha. carro, né? É, não Tipo, tem carro. Cara, enfim. não tem carro hoje. Exato. Vai, depois você vai ver Não, a ele gente- com a outra lá e vai ver o carro que ele vai estar andando, tá? E você vai se Por tantos anos a arrepender. gente foi de metrô pro shopping, né? Juntos, Exato. assim. Total. A gente ia num shopping que era A gente casou a última sem ter carro. estação. Sim. Não, a gente é um case de sucesso. Não tem igual. Exato. Então, Xuxa nada. Era muito improvável, amiga. eu acho que falta um pouco disso, sabe? De acreditar mesmo, de fazer dar certo, eu de acho querer dar que certo. Sem dúvida. de construir o que você deseja, sabe? Juntos. Não ter nada pronto, porque a Exato. gente tá na sociedade do pronto, né? Do fast food, se atrasa um pouco meu Wi-Fi, eu já fico nervoso, já vou desligar as coisas, Se religar. o meu trabalho não tá me dando o retorno que eu quero, já tô já no vou LinkedIn, pro outro, mandando exato. currículo. E relacionamento Só também. só E aí a gente não planta leva mais, isso. né? Não Exato. fica. E a gente leva isso pros nossos relacionamentos, né? Exato. Sejam de esperar eles... alguém pronto. E alguém pronto não vai chegar. Não. Agora, Ou às vezes- você também não é pronto. Sim. É Mas isso. vocês podem Exatamente. ficar prontos juntos, Exatamente. entendeu? Ou às vezes tá num relacionamento, aí acontece alguma coisinha, a pessoa já não é pra mim, tá? Exato. Não dá chance pra pessoa mostrar mais dela, né? Aham. E moldar, Caminhar mais. né? E moldar. Eu acho que hoje eu me pareço muito mais com o Yuri e o Yuri se parece muito mais comigo. Sim, sem dúvida. Cada um respeitando a sua individualidade, Isso é muito personalidade, mas
é impressionante, assim, como às vezes a gente tá longe, ele tá no trabalho, eu tô no meu, e aí decisões que eu preciso tomar, eu lembro de como ele faria e como isso é bom naquele momento de fazer. E até as coisas mais simples, né? Às vezes eu mando uma mensagem, pizza hoje, e ela... Eu tava pensando nisso, sabe? Isso vai sendo construído, porque... Parece a notificação do iFood, né? Exato. Mano, isso é um pop-up do iFood, mano. Cara, isso é um pop-up do iFood. iFood, pizza hoje? Pede já. E eu acredito também que, principalmente na fase do casamento, a Bíblia diz que nós nos tornamos um, né? Mas você se tornar um não acontece a partir do momento que o pastor diz, eu declaro marido e mulher. Ali dá o start do se tornar um. E você vai começando a ser um na caminhada. No nosso primeiro ano de casado, eu não me parecia tanto com ela e nem ela tanto comigo. No nosso segundo ano, a gente estava mais próximo de ser um. No terceiro ano, a gente já estava mais próximo de ser um. Então, a cada ano que vai se passando, você vai se tornando um, né? Então, acho que, às vezes, as pessoas têm essa impressão de que começou o casamento, agora nós somos um e tá tudo certo. Não, nós começamos a jornada de nos tornarmos uma só carne, sabe? Isso é uma construção. Ouvindo você falar isso, até ouvir o que a Evelyn, o Yuri pensa, me conecta muito com a nossa realidade da vida cristã também. Exato. Porque nós aceitamos a Cristo, nossa vida mudou, espiritualmente estamos salvos, somos filhos de Deus, sentados nas regiões celestiais, mas ainda não. Exato. A gente tem uma jornada aqui que a gente está trabalhando. É um caminho de santificação agora, né? Então, assim, e esse processo de conhecer a Deus é o que acontece num relacionamento, né? Vocês se fazem essa troca, que se chama relacionamento, um trocando com o outro, e é o que, jogando assim para essa questão de Deus, que eu entendo que nós precisamos fazer mais. Encarar a relação com Deus, que vai nos melhorar para a relação com a família e com o mundo, no sentido de eu não aceitei a Cristo e vou à igreja e check. Exatamente. É um cultivo e um trabalhar para que eu possa estar mais parecido com ele. Como você falou, cara, hoje eu penso mais como Yuri. E o cristão que vai amadurecendo, ele, cara, como que Deus faria essa decisão? Exatamente. Talvez isso aqui não agrade a Deus. E aí, cara, e você falaram uma coisa muito legal no namoro, para tomar uma decisão de casamento. Se a pessoa tiver o temor do Senhor, ela já é a pessoa, tipo, cara, habilitada. Ela já tem um check, mega check. Exato. Porque ela vai proteger você, ela vai cuidar de você, ela vai... porque ela entende que ela pertence a algo maior, né? Então, eu ouvindo você falar sobre o ser que é uma melhora contínua, me conecta muito com a gente... também com Deus vai melhorando a partir do momento que a gente vai buscando Ele, conhecendo. Quando a gente aceita Jesus, levanta as nossas mãos, acontece ali, naquele momento, a salvação. Mas a partir daquele momento também começa o processo de santificação. E aí esse processo, a gente acredita que é até ele voltar ou para nós ou para a igreja. Então, esse processo de santificação se eu fazia isso, agora eu não faço mais, né? Se eu olhava de um jeito, agora eu não olho mais, né? E quem faz isso é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, quando a gente traz isso para os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento dá um upgrade, né? Porque você quer agradar o outro, você quer amar o outro, você precisa renunciar, né? Para fazer dar certo. Então, para nós, não há um plano B. Né? Então, tipo assim, não deu certo. Não, porque eu decidi. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça, meus pais não me obrigaram, assim também foi com ele. Foi uma decisão que nós tomamos, mesmo sendo tão crianças, né? Tão novos, mas foi a gente que quis, sabe? Então, a gente precisa fazer dar certo, né? Mediante, obviamente, ao que Deus espera de nós, a esse desejo de ambos fazerem dar certo, né? Porque também um casamento não dá para lidar só com um querendo, né? Precisa ter essa harmonia, um só, né? Então, se tornar um só, precisa ter essa união, né? Dos dois querendo fazer e dar certo. Teve algum momento até aqui que foi muito difícil para vocês, assim, que esticou muito vocês e que, nossa, crise no Corinthians, assim? Olha, nesses 6 anos, amiga, eu acho que a fase mais difícil foi quando meu pai morreu. Porque... Vocês estavam casados há quanto tempo? Há 8 meses. 8 meses. Você acabou de sair de casa. Exato. Então, foi muito difícil, assim, porque meu pai
Ele pastor de igreja há muitos anos, né? E aí, há 10 anos atrás, de quando a gente se casou, ele teve AVC, 2 AVCs, que fizeram com que ele ficasse totalmente dependente da família, né? Da minha mãe, principalmente. E aí, 10 anos, a gente viu minha mãe levar ele para o hospital a todo momento, a saúde dele ficou muito fragilizada. Foi o momento mais, né, mais sensíveis, mas que mais fortaleceu a nossa família, porque a dor, ela coopera para isso, sabe? Para fortalecer ou para separar de vez, né? Mas com os meus irmãos, com a minha mãe... São muito unidos, né? Muito, muito. E se deu por Olha conta isso, legal. da dor do meu seu pai. Nós somos da igreja, da DAI também, conhecemos toda a família, exceto seu pai, mas nós reconhecemos o saldo dessa união pelo sofrimento, o poder, né? Sim, sim. Dessa união que veio a partir da dor, né? A gente sempre foi muito família, mas se tivesse a oportunidade da gente chamar outras pessoas para estar com a gente chamava, mas a gente não valorizava tanto nós. E aí, quando a dor chega, só fica quem realmente é amigo, né? E aí, a gente, obviamente, ficou, sim, com alguns amigos, mas poucos, né? Porque nem todo mundo quer chorar junto. As pessoas querem se alegrar junto, né? Então, nesse período, durou 10 anos, né, gente? Então, 10 anos é uma década, é muita coisa que a gente viveu com família, muitas UTIs, a gente sabe o que é passar aniversário, datas importantes do ano, Natal, Ano Novo, com meu pai entre a vida e a morte. Então, isso tudo trouxe pra gente uma bagagem emocional muito grande, né? Em Deus, porque Deus, Ele que nos sustentou nesse tempo todo. E aí... quando ele, depois desses 10 anos, que a gente ficou muito mais junto, enfim, ele morreu. E foi difícil porque, gente, imagina, durante 10 anos, né? Ele ia e voltava do hospital. A UTI pra gente não era um lugar tão difícil. Talvez que no início era tão chocante, 10 anos, se tornou talvez na agenda, assim, né? A UTI pra gente, pro meu pai, era o melhor lugar sempre para ele estar, porque ele era monitorado 24 horas. Cuidado, então, assim, a gente ficava bem mais descansado de saber que ele estava numa UTI do que num quarto, né? E só entende isso quem realmente lembra do quadro dele, que era gravíssimo, né? Sim. Enfim, então, quando ele morreu, foi uma das crises mais profundas que eu tive com Deus, assim, né? Porque eu gosto muito de criar um relacionamento com Deus de filha mesmo, de perguntar, sabe o que Jó fez na sua dor, sabe? De poder ter essa liberdade, de falar, Deus, tá bom, por quê? Por que o Senhor não ouviu mais uma oração? Porque eu sei que o Senhor ouviu, né? Tantas orações que a gente fez, mas por que só mais uma? E eu lembro que foi quando eu escrevi a canção Não Estou Só, que é do meu EP, né? Que eu escrevi. E eu escrevi essa canção, Deus falando muito comigo assim, Evelyn, eu não ouvi apenas uma oração. Eu ouvi todas as suas orações. Não que ele não ouviu, né? Mas que ele não respondeu como eu queria. E naquele momento eu falei, ok, Deus, então o Senhor nem sempre vai fazer o que eu quero. Nem sempre vai fazer o que eu peço. O Senhor é soberano. Então, aí, o meu nível de relacionamento com Deus também mudou. Porque antes eu pedia e Deus curava. A gente profetizava vida e acontecia. Só que da última vez, Deus deu vida para o meu pai, mas uma vida que é eterna, né? Então, foi difícil para o nosso casamento por conta de mim mesmo, porque eu fiquei muito frágil, eu fiquei muito vulnerável. Foi em 2018. E aí eu lembro que depois de 2 anos deu a pandemia, então... E quando eu estava me levantando um pouco mais do luto, aí deu, né, Você não poder conectar com a família, né? A gente teve que ficar muito isolado, muito né? Isolado. Recém-casados, enfim. Exato. De situações novas. Então, foi a hora que mais esticou o nosso casamento, não no sentido de brigarmos ou termos tensões entre nós, mas... No sentido do crescimento, né? Tipo assim, De a apoio, gente suporte. sentia Deus nos chamando para uma nova fase, assim, sabe? Esticando. Vocês estão aqui, mas eu preciso que vocês cheguem aqui. E para que vocês cheguem aqui, vocês vão precisar ser esticados, vocês vão precisar
ter essa tensão. Então, E aí ele me abraçava muito, assim, sabe? Ele orava por mim, então ele me sustentou diversas vezes. Eu sou uma pessoa extremamente pra frente, eu amo organizar minha casa, eu amo deixar tudo impecável, faz parte de quem eu sou. E aí ele me via, às vezes, não querendo levantar da cama, sabe? Eu não fui, né, diagnosticada na época por depressão e tal. Mas assim, né, amor? Eu cheguei num estado um luto, deprimido, né? Uma tristeza. É uma tristeza absurda, assim, né? Enfim, então, foi nesse momento, amiga, que realmente Deus nos esticou, assim. E parece que o que a gente viveu em 2 anos parecia 20 anos, sabe? Porque mas é intenso, a importância que essa fase teve para nós, né? Porque realmente nos levou para uma nova etapa de vida, uma nova etapa de maturidade. Então, a gente sabe que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus continua controlando as nossas vidas, sabe? Então, às vezes a gente... E a gente tem que ver como oportunidade, sabe? Eu falo muito, né, amor? O quanto as fases da vida são bênção para nós, sabe? Sim. Então, a gente tá esperando a Maitê e a gente ouve muito, né? Aproveita para dormir, vai ser muito difícil. A gente ouvia Adoro no nosso esses casamento. conselhos, meu Deus. A gente ouvia no casamento assim, o pior ano do casamento é o primeiro. E aí eu lembro que dentro de mim eu clamava o sangue de Jesus. Eu falava, não, eu não aceito. Não porque eu desacredito das pessoas, mas eu posso viver uma história diferente, sabe? Sim. Então, assim, os primeiros meses, né? A crise dos 3, Exato. crise dos 5, crise dos 7, crise Exato. dos Sempre 10. tem crise, só tem crise. É muito engraçado, cara. Esse negócio da crise do casamento é engraçado. Uma pessoa fala assim, o primeiro ano do casamento é difícil pra todo mundo. Foi só pra ele. Aí a pessoa, a crise dos 5 pega. A crise dos 7, a crise dos 12. Cara, eu já ouvi várias crises. 10, 12, Muitas 7. teorias. Quando os filhos saem Mano, de casa, crise né? Que também direto. falam bastante disso. Mas é a forma como... Enfim, tem uma estatística Lógico. média, obviamente, Lógico. mas nós não somos obrigados a responder. Nós podemos viver uma vida reverter. plena. Exato. Não tem que, a gente não pode fazer disso, esperar uma crise, né? Não, tá chegando, hein? Se preparar. E às vezes é intencional isso, né? Porque já viu que não lança escolheu um direito. viés, né? Lança um viés na sua Exato. mente, porque você fala, aí começa, sei lá, a Abrir brigar um brechas. pouquinho. Ah, Aí você fala, é é a por crise causa da dos crise. sete. Pronto, é por causa da Exatamente. crise. Tá chegando no Então, terceiro. eu penso agora, nessa fase que a gente vai viver nova, a gente não sabe como é. A gente sabe Ai, o muito que todo legal. mundo fala, né? Demais. A gente sabe o que todo mundo fala. E tem pessoas otimistas, tem pessoas que não são tão assim. Mas a gente sempre tenta lembrar assim, é a nossa vida, é a Isso, nossa casa, isso. é E a como que nossa vocês têm se família. preparado para Como é que ou tá não essa têm se preparação preparado da Maitê? para esse momento de chegada da Maitê? Falta pouco, né? Falta pouco. Falta Semanas pouco. aí, mas são Exato. Falta semanas. pouco. Eu acho, amiga, que quando quando a gente entra no casamento, a gente começa a alinhar coisas do casamento, né? Quando a gente decidiu ter a Maitê e falar, Deus, agora, quando o Senhor desejar, né? A gente também foi alinhando as nossas expectativas como pais. O que você acredita sobre isso? O que você não acredita, né? Porque a minha filha não é minha, é de Deus. Ele só confiou a nós. Ele só confiou a mim, a ele, sabe? Então, assim, não tem a ver com o que eu espero dela. É lógico que, como mãe, a gente espera tudo de bom e tudo que a gente deseja, né? O que a gente não teve, né? A gente tem tantas expectativas, mas eu penso, Deus, ela não é minha, ela é tua. E isso vira uma chave absurda dentro de mim. E parece que a responsabilidade aumenta muito mais. Porque a régua de Deus é muito maior do que o que eu posso sonhar para ela, sabe? Então, como a gente tem se preparado, alinhando as expectativas, né, como pais, então acho que a gente acha algo bem importante é a gente sempre ter a mesma linguagem, assim, de objetivo, né, não ter divergências. Se tiver essas divergências que vão acontecer, a gente acredita nisso. A gente tentar chegar num bem comum, sabe? Porque ela vai seguir o que os pais dela estão dizendo, né? Ou ela vai escolher um ou outro. E eu acho que isso não é saudável, né, para nenhuma família. E a gente tem tentado também deixar uma tela em branco a ser escrita, sabe? Porque a gente não quer chegar na paternidade com muitos
muitos preconceitos já definidos, sabe? Então, olha, eu não vou fazer isso. Não, mas calma, você nem Vai sabe. vivendo, né? Não, isso aqui eu não farei de jeito nenhum. Aí chegou lá, aí tá lá fazendo. Aí você falou que não ia fazer e agora tá fazendo. Ou você vai falar assim, poxa, eu não vou fazer porque eu me comprometi em dizer que eu não ia fazer. Então a gente tá tentando lidar com a paternidade como uma tela em branco, dizendo, Senhor, o que eu preciso escrever nessa tela? Aprendizado. O que viver o novo mesmo, sabe? E às vezes a gente quer viver o novo, mas trazendo tudo do velho junto, sabe? Então assim... Ou chegar com muitas bagagens, né? Com muitas teorias. Muitas Exato, teorias. exato. E de repente você vai se ver muito pronto, talvez, tipo, para lidar com tudo. E aí você não precisa de Deus, sabe? E não, sabe? Por que não estarmos com essa tela em branco e falar, Deus, o que o Senhor tem para nós, a gente está disponível para aprender. Lógico que estou tentando fazer tudo que eu posso eu estou estudando neurociência, então muita coisa tem me ajudado, né, na questão cognitiva, de como aprende, como é importante, a rotina, tadanã. Então, isso é muito gostoso, isso é inteligência, né? Eu não acho que também a gente tem que abrir mão da inteligência emocional Usa a e seu tal. favor, né? Exato. Mas chegar com muitas bagagens, eu acho que isso limita muito o que Deus pode fazer, sabe? Através de nós. E cria uma resistência que, na prática do dia a dia, aquilo ali só vai te fazer mal, né? Você tá cheio de conceitos e ideias fixas que na hora, né, a gente sabe que, poxa, tem que ir agora, o que a gente faz? Vamos fazer isso aqui, né? Porque é o que a gente consegue fazer no momento. Você tem quantos? Você tem um irmão mais? Um irmão. Ele tem filhos ainda não? Ainda não. A Evelyn tem uma família que já tem filhos, né? Então tem um desafio da opinião, é o sexto né? neto. Porque a opinião é uma coisa grátis, livre, né? Todo mundo dá opinião, o conselho sem ser pedido. Sim, e é uma benção, essa fase assim. da gestação a gente recebe Cara, é muito impressionante. pitaco, né? E acho que vocês falaram é mas muito você vai chave. fazer isso? Mas é parto normal ou parto cesárea? Vai amamentar ou vai dar play? Vai deixar no quarto ou no quartinho do neném? Vai dormir com vocês? Não pode dormir com vocês. Exato. A tia do conselho, a tia do conselho. Não, antes do John falar, mas a gente tem tentado receber isso com carinho das pessoas, sim. sabe? Porque É às a vezes expressão de amor é a dela. forma como a pessoa tem pra lidar. Tem que fazer isso aí, Então, a gente Yuri. tem tentado Senão lidar você dessa fica... Porque forma. se você também ficar nervoso, É, vai se ficar você- nervoso com tudo. Pegar pilha, não pode Exato, pegar meu pilha. Deus. É isso aí. Eu vou dar chá de camomila, fica A gente tranquilo. tá, né? vamos dizer assim, tem a caixinha dos conselhos, né? É. A gente pega todos e coloca ali na caixinha É o- dos conselhos. é Quando a gente se É deparar muito com uma gentle, situação... ele chama conselho, né? É opinião, pitaco. É o famoso pitaco. É o Ninguém pitaco. perguntou, você tá dando aí a sua opinião. Aí sem Exato. ninguém Mas a gente tá perguntar. colocando É o tudo na caixinha dos conselho. conselhos. Quando a gente se deparar com uma situação necessária, a Pô, gente vamos abre ver lá, se vamos ver, tem será que algum tem um aqui que Faz funcionaria? sentido. Pô, esse aqui que aquela Vamos testar pessoa esse deu, conselho. vamos testar. Exato. Tentando lidar assim. Sim. E falando um pouco da conexão com a história de vocês, né? O Yuri fez engenharia e se formou e na conversa aqui em off, antes de começar, eu perguntei para eles, né? Como vocês se veem na perspectiva de futuro, aquilo que Deus está vocacionando vocês em relação a propósito de vida, que nós sabemos que é muito além daquilo que é aqui, né? A existência terrena. Como que você está descobrindo na família, agora nascendo Maitê, você se define como um construtor, né? Foi essa palavra que você usou, né? Apaixonado por construir. E como que você vê essa definição, aquilo que Deus tem falado no seu coração, em relação a essa também, esse novo projeto, né? É um projeto, sim, né? Como que você está vendo isso? Talvez é o projeto mais importante da minha vida até aqui, né? Mas realmente eu tenho essa paixão, assim, há muito tempo atrás eu sempre questionei muito Deus no bom sentido do questionamento, tentando entender, Deus, mas o que o Senhor tem de propósito para mim? Porque eu tenho um perfil de atuação em muitas áreas, assim, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Vocês dois, inclusive. né? Exato. Isso, em uma época, me incomodou. Porque eu falava assim, Deus, eu só vou dar certo se eu pegar esse projeto aqui e só executar ele. Lembra O aquele Yuri de cara? Aquele cara Esse metódico. metódico. Ainda está aqui. Ainda. É o velho homem Exato. que tem que lutar todo dia. Eu achei que o velho homem tinha morrido no batismo, mas ele sabia nadar, sabe? E aí ele tenta me acompanhar ainda. Essa foi mais uma, né, velho? Ele tenta- Mais uma. Ele tenta me Lutero. acompanhar. O Lutero disse, né? Ele tenta me Meu acompanhar Deus, ainda. Wilson! Imagina, né? E aí, às vezes, vinha um pouco disso em mim. Então, por exemplo, hoje,
todas as frentes que a gente faz, pastoreando a igreja local, direção do college, a empresa que eu tenho, que é o Polis Colégio, a nossa família como um todo, o Ministério de Música que a Vi tem, estamos escrevendo alguns projetos também. E aí eu falava assim, Deus, eu preciso focar em uma coisa só. E aí Deus foi ministrando muito no meu coração a respeito de construir histórias para legados que permaneçam, sabe? Então, se Deus tem nos dado todas essas frentes, se Ele tem confiado todas essas coisas nas nossas mãos, significa que a gente pode construir essas histórias. E eu tenho me apaixonado por isso, sabe? Eu não sou muito apegado a alguma determinada situação. Eu sou apegado ao Deus, sabe? Então, eu não sou apegado à nuvem, eu sou apegado ao Deus da nuvem. Então, hoje, eu estou aqui, mas se amanhã Deus precisar mudar essa situação para que eu esteja lá, eu estou disponível para isso. Por quê? O meu objetivo é construir o reino de Deus, seja através da minha empresa, seja através da minha família, seja através do meu ministério, qualquer área que o Senhor confiar nas nossas mãos, eu tenho essa pretensão de construir. E acho que com a Maitê não vai ser diferente, né? Eu quero que ela viva os sonhos de Deus para ela. Então é uma empreita desafiadora, como a gente está falando, mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que foi presente ontem, hoje, Ele vai ser presente amanhã, Ele vai nos dar a direção certa, Ele vai nos ajudar a colocar cada bloco no lugar certo, cada viga no lugar certo, e a gente vai construir essa história, sabe? E é muito legal ver pessoas como você, assim, a percepção que eu tenho de fora é, poxa, estão sendo pais agora, a impressão que dá, tipo, pro tempo certo. Dá essa impressão, né? Tipo assim, de não antecipou muito, nem, tipo, deixou muito para trás, assim, tipo, vocês estão numa estação muito parece que tá maduro, favor, né? Tá maduro. Tipo, A gente assim, sente isso. precisava ser. Deus, soberania de Deus, time, né? Assim, isso. era agora. É e vai virar, assim, a mente de vocês para um nível de revelação Vai subir o nível. extraordinário. Então, assim, eu estou muito empolgado para ver Amém. vocês se descobrindo e conhecendo mais Deus através da chegada da Maitê e vocês desenvolvendo tudo isso que vocês falaram. Ouvi vocês falando sobre multi-habilidades, né? Eu me conecto muito também. É um grande desafio, talvez, para as pessoas que são mais uma ou duas, talvez seja muito mais fácil para ela focar naquilo, né? Eu costumo dar o exemplo do Cristiano Ronaldo, cara. Mano, ele treina porque ele sabe que ele tem que treinar aquilo ali, cara. É aquilo ali. Então, assim, ele faz uma parada. Exato. E às vezes, na própria realidade de comunidade, de igreja, nós somos desafiados a fazer frentes diferentes por necessidade. Sim. E nós vamos acabando que nos ocupando com muitas coisas e é difícil demais você encontrar esse lugar. Então, muito legal ouvir você falar com tanta definição. Cara, Deus me chamou para construir, Deus me chamou para iniciar. Isso não veio rápido, demorou um tempo para você descobrir isso, né? Então acho que uma palavra de esperança para quem tá em casa também é tipo, tá tudo bem, se você agora não sabe com tanta clareza, com o passar do tempo você vai saber. E aí, ouvindo você falar sobre construir, me conecta muito com o apóstolo Paulo, que era um iniciador de tarefas. Sim. E eu vejo que ele poderia ter fundado a primeira igreja e ficado lá. Exato. Como seria um padrão de comportamento talvez esperado pela maioria. Sim. Só que ele não. Pessoal, tô indo Ele pra fez próxima, tudo, fiquem aí. Não ficava lá, não era tão curto. Ele ficava numa estação e depois fazia esse follow-up, enviava as cartas, porque é metade do Novo Testamento que a gente tem aqui, mas que só existiu esse Novo Testamento porque ele entendeu que ele era o iniciador. Exato. E que se ele ficasse só ali, ele não cumpriria tudo. Exato. Então, acho que essa permissão para a gente viver mais do que talvez o padrão nos acaba que influencia é muito legal, porque é muito além, né? E aí, se você veio da Assembleia, então, né? Você é do grupo de dança, você é do jazz, você é da adoração, você é do louvor, do teatro. Do som, do som, você faz Do reto tudo. projetor. Você já fez o reto projetor? Sim. Canetinha, Mas foi bem pouquinho. Canetinha? Não, já era no computador, imprimi, só tinha que ficar assim. Eu tinha reto projetor que era a galera que tinha caligrafia melhor, né? Isso. Exato. Escrever na caneta assim, né? Exato. Caraca. Não, e eu acho que esse lance da construção Não é e fácil. do dizer muitos sims, eu acho que nós só somos o que somos hoje porque passamos pelo que passamos. Sabe? Os sims que nós demos para Deus nos trouxe até aqui. Então, nós não chegamos pastores hoje dizendo sim para o ministério pastoral. Nós chegamos pastores hoje dizendo sim para um grupo de conexão há 12 anos atrás. Sim. E depois sim para um ministério de adoração há 10 anos atrás. E os sims que nós fomos dando a Deus nos trouxe até aqui. Então, acho que esse é o lance da construção, assim. É você dizer
sim para tudo aquilo que Deus confia Uma nas suas edificação, mãos, né? nesse momento. E aí, aos poucos, o que já não vai fazendo tão parte do seu propósito, vai sendo retirado e vai criando esse funil para você chegar onde Natural. Deus quer que você esteja, entendeu? Só que você só vai conseguir chegar lá se você estiver pronto. E você só fica pronto se você passar por aquilo que você precisa passar, entendeu? Muito bom. Evelyn, prega, canta, artes plásticas, artista circense, pastora, e assim vai. É muito essa necessidade, mas é essa multiplicidade de talentos também. Exato. Né? E aí, falando de ministério infantil agora, queria muito Legal. ouvir vocês. Como que você pensa na prática que você tem vivido? Queria ouvir um pouquinho mais. Há quanto tempo você está nisso? E quando vocês, como casal que lideram isso na nossa igreja, quais são os aprendizados que vocês têm visto? Os perigos para os pais que estão nos ouvindo, da sociedade, do mundo? Como que você vê essa esfera? Eu entrei no Kids da nossa igreja há 6 anos atrás. Foi no nosso primeiro ano de casado. Então, imagina as mudanças, né? Do primeiro ano, do falecimento do meu pai e o sim que eu dei para um novo ministério. O ambiente do Kids, para mim, eu colocava muitas limitações para entrar, né? Porque eu tinha acabado de casar, então eu não era mãe ainda. Não tinha filhos, né? Será que os pais me dariam credibilidade, né? Enfim, eu estava começando a estudar teologia. Não, estava terminando a teologia. Mas, assim, eu não fiz pedagogia, né? Então, assim, eu tinha algumas crises. E eu lembro que o meu irmão chegou para mim e falou assim, Vi, você aceita, né? E para ele, naquele momento, eu disse sim. Porque filho de pastor, né? A gente nasce e a gente cresce nesse ambiente do sim. A gente vai, enfim, a gente entende que esse é o propósito. Mas dentro de mim estava assim, o que vai ser, cara? Tipo... Uma interrogação gigante. Exato, tipo, como que eu vou fazer? E aí eu lembro que foi uma construção e Deus falou assim para mim, eu quero te usar dentro do Kids, dentro do que você hoje já faz. Então, eu amo, por exemplo, fazer devocionais, eu amo escrever, e aí liderar, né? E aí eu lembro que eu comecei no Kids com 17 voluntários. Hoje a gente tem 204 voluntários dentro do Kids. E quando eu comecei escrevendo as aulas do domingo, para as professoras usarem, né? Para o material do Kids, porque a gente começou não querendo comprar mais fora, mas fazendo o nosso próprio material. Bom, se Deus me fez teóloga, então eu vou usar o meu talento para isso. E, gente, para mim, e entra muito nisso que o Yuri disse sobre encontrar propósito, né? As pessoas limitam muito o que Deus pode fazer através da vida delas, quando elas dizem não. Ou quando elas colocam as interrogações. Eu acredito que a gente só descobre o nosso propósito no caminho. Então, assim, não tem como a gente simplesmente parar tudo na nossa vida e falar assim, Deus, no que o Senhor quer me usar? Eu acho que vai ser muito difícil, porque é o processo que nos leva aonde Ele deseja, sabe? Os 40 anos que o povo passou no deserto foi bem mais do que uma correção da parte de Deus ou a distância. Não, foi muito mais um ensinamento, um propósito que Deus tinha para aquela geração entender que eles teriam que ser um novo povo, uma nova forma de pensar, a escravidão já não era mais uma realidade. Então, assim, eu acredito que o Kids, para mim, foi um processo de encontrar o meu propósito, que, para mim, hoje, é transformar gerações, sabe? Então... hoje, dentro do Kids, eu sou talvez uma das pouquíssimas líderes no Brasil hoje que não entra dentro da sala de aula. Eu não sou uma professora dentro da sala de aula. Mas eu entendi que o meu chamado é potencializar e liderar e servir quem entra dentro da sala de aula, com ferramentas, sabe? Com ideias, com criatividade. Porque com criança, se a gente não renovar a embalagem sempre, a gente perde elas. Porque o mundo, o que mais ele investe é em mudar a embalagem. O que antes era errado, agora se torna certo, mas numa linguagem mais neutra, né? Numa linguagem mais romântica. Então,
eu comecei com esse propósito, sabe? Deus, se essa ferramenta o Senhor me deu, então eu vou usar essa aqui, que eu sou boa. E ao longo do tempo eu vou estudando e me capacitando. Então, e agregando pessoas também, né? Exato. Para completar as skills que talvez faltavam em você. Exato. E faltam até hoje. E o que eu acho mais incrível, assim, nesse tempo que eu tô como líder, é que ao meu lado hoje, eu não tenho pessoas iguais a Evelyn. Eu tenho pessoas totalmente diferentes de mim, sabe? Eu tenho hoje neurocientistas do meu lado, eu tenho pedagogos do meu lado, eu tenho pessoas comuns que enfim, não têm talvez nenhuma faculdade, mas que amam a Deus e querem servir com intencionalidade, sabe? Então, assim, as ferramentas e as pessoas que Deus tem colocado ao meu lado têm feito o Adai Kids ser o que ele é hoje, para servir as famílias da nossa igreja, sabe? Então, eu não acredito que o culto infantil ou a igreja das crianças, né? Ou o cultinho que falam, né? Que a gente nem usa essa nomenclatura lá. A gente chama de culto infantil mesmo. Não é a salinha, né? Não é a salinha da igreja, no canto, sabe? Não. A gente leva a sério, é o culto da criança. E eu jamais conseguiria servir no Adai Kids ou qualquer outro ministério da igreja com crianças, simplesmente porque os pais não conseguem ficar com seus filhos durante o culto. Não é entretenimento, né? Não é, sabe? Não é distração. Não é recreação. Não é recreação. Até porque as nossas salas não são as melhores salas do mundo, mas é a igreja delas. Exato. É onde elas aprendem a adorar, é onde elas aprendem sobre Jesus de uma forma criativa, sabe? Então, eu acredito muito nisso, sabe? É um outro nível que a gente precisa subir para que essa geração já venha preparada, sabe? Que eu entregue as crianças para os teens da nossa igreja, não mais com beabá, né? Tem algumas mães que... Algumas não, uma única mãe chegou uma vez para mim e falou... vocês ensinam muito sobre o céu, e aí meu filho está com muito medo de morrer, né? E foi uma aula específica, né, que nós estávamos falando sobre isso. E aí eu lembro que eu disse para ela, se eu não ensinar o céu para ela, o mundo vai ensinar sobre o inferno de uma forma muito mais atrativa. E outra, o céu é o nosso objetivo. Não tem a ver com a morte, tem a ver com a vida que vamos encontrar em Cristo, sabe? Então, é esse nível, assim, que eu acredito que os pais precisam elevar dentro das suas próprias casas também, sabe? Então, no Kids, a gente vai até certo ponto. A gente faz o que, às vezes, falta nos pais no quesito de criatividade, porque haja criatividade a todo momento, né? Mas, quando elas vão para casa, é a missão delas. É exatamente aí que eu queria colocar uma pergunta para você, né? Aproveitando que a gente está falando disso, você está há muito tempo já nesse ministério, deve ter visto e acompanhado muitos casos, muitas coisas que acontecem. O que você percebe, assim, que é um desafio nesse contexto que você ensina, que você ministra? Qual que é o maior desafio, assim? Ou os maiores, né? Eu acredito que é os pais entenderem que a igreja é só a cereja do bolo do domingo. Imaginem que se a gente comesse comida apenas aos domingos, seria difícil para o nosso corpo ser sustentável. E todos os outros dias, qualquer coisa, de qualquer jeito, sabe? Então, eu acredito que os pais hoje, se eu posso, né, de alguma forma dizer, sejam intencionais no dia a dia. Mais do que a nossa fala, é a ação, sabe? Porque a criança, ela não aprende por aquilo que falamos, ela aprende querendo ser quem somos, porque é a única forma dela ver e visualizar. Quando ela vai crescendo, aí ela vai tendo outras percepções. Mas, quando é pequenininha, ela não vai ler um bom livro se você não incentivar ou se ela não te ver lendo. Ela não vai amar orar se você não ora, né? E ver esse lugar como algo gostoso, né? Com prazer. Então, eu acho que vale muito a questão da renúncia que a gente precisa fazer e lembrar que os nossos filhos não são nossos. Ele é de Deus. Eles são de Deus, sabe?
E a nossa missão é fazer com que eles cheguem ao céu, sabe? Que a gente leve o evangelho, assim. Você falando como pai, né? Para mim é muito legal ouvir, é muito bom ouvir isso. E me veio algo assim no meu espírito, assim, porque o ministério infantil, na verdade, ele é um ministério familiar, né? Total. Né? Porque vocês estão ministrando na família. É a porta de entrada, sim. né? Exato. E é muito legal, assim, pensar que, poxa, nós como pais, o que eu quero dizer assim? Nós como pais precisamos de vocês. Pessoas que servem no Ministério Infantil, né? Pessoas que estão nos assistindo, que servem em ministérios infantis. Nós pais, precisamos de vocês. E não só nós precisamos de vocês no domingo. Eu queria dizer algo mais. Nós precisamos que vocês nos aconselhem. Nós precisamos ouvir isso que você acabou de falar. Ei, pais, cuidem disso. Ei, pais, façam isso. Ei, pais, isso aqui seria legal você mudar na sua vida. Porque não adianta no domingo... É um detalhe, né? Exato. Então, muito legal, assim... eu quero fazer esse reconhecimento, né? A vocês que servem no Ministério Infantil. Que quanto que vocês já nos abençoam. E fazer esse pedido. Nos aconselhem. Então, me veio isso. Tipo assim... Cara, às vezes os pontos de contato com os pais são, às vezes, ali numa recepção. Exato. Ou, às vezes, ali num grupo. Não sei como é que é, na frequência. Mas, poxa, por que não criar mecanismos que a gente pode comunicar melhor para os pais? Exato. Preparar também coisas para os pais, assim. Acho que, como igreja, a gente está sempre crescendo, evoluindo, amadurecendo, né? Mas é o que, ouvindo você, me deu esse plim aqui, né? Poxa, por que a gente não tem... exemplo, né? Você trabalha em colégio, né? Reunião dos pais, né? Não tem, né? Assim, se tem, às vezes, na maioria esmagadora a nível de Brasil, nas igrejas, a gente pode acabar até dizer que não tem. Porque, às vezes, isso fica um pouco pendente. Pô, é tão necessário, ouvir isso. Né? Pra mim, fez muito sentido, assim, me saltou. E se vocês precisam de nós, a gente também precisa de vocês. Porque a criança, ela não vem pro Kids da nossa igreja sozinha. Você que traz, né? É os pais que trazem. E assim, gente, é engraçado porque a transição das crianças pequenininhas, né, para entrarem no Kids, tem crianças que entram de boa, mas tem crianças que têm mais dificuldades, né, de adaptação. E a gente tem todo um trabalho para tentar fazer isso o mais leve possível, né? Só que é muito maluco. Às vezes, durante toda a semana, a família fala: filho, a gente vai sábado no shopping. A gente vai sábado no McDonald's. Baita a gente vai expectativa. sábado no cinema. E aí, a família, durante a semana inteira, não falou da igreja. Não criou expectativa. Não criou expectativa, sabe? Não comprou o pack, né, que a gente tem de atividades, que a gente incentiva para fazer. Não lembrou de trazer a Bíblia, a oferta, né, que a gente também incentiva, ensina as crianças. Criar cultura, porque se eu ensino agora a criança a importância de ir para a igreja com a Bíblia, com a oferta, para contribuir com o ambiente que ela está ali, né, para contribuir com o reino, para ter expansão. Exato. Ela vai ser um adulto que não vai favorecer isso, que não vai valorizar isso, sabe? E aí, talvez a gente vai se encontrar numa realidade daqui a alguns anos ou aquela que a gente já está vivendo. Ir para o domingo, tô cansado. Hoje eu não vou. Vou no próximo. Né? E a criança, ela só vai se tornar apaixonada em ir para a igreja se ver isso nos pais, né? Então, por isso que é importante para os pais não falarem mal da igreja, não falarem mal de pastor. Óbvio que a gente nunca pode, né, ir por esse caminho, mas, de fato, mostrar a beleza de sermos a igreja de Jesus e as diferenças que vamos encontrar nela. Falta essa revelação, né, Evelyn? Falta demais, né? Exato. A gente não... Isso não está acontecendo em massa por acaso. É um trabalho de gerações que já está acontecendo esse esfriamento, né? Exato. E a revelação de Deus, ela vai por em cima de tudo isso, né? Então, eu acho que se agora a gente está com uma geração que fala mal da igreja, instituição e de quem lidera, é porque em outras gerações a gente já estava falando mal de Deus e não reconhecendo Deus e outras coisas, que assim, a gente chegou num nível extremo, assim. Se a pessoa, não consegue entender que falar mal não faz bem, Exato. cara, é básico.
Exato. Agente de mudança, você precisa pontuar. Cara, Exato. maturidade. Cara, isso aqui não tá legal. Em vez de eu falar mal, eu vou conversar. Yuri, isso aqui não tá legal. Exato. E a Exato. criança Acabou. vai desejar ir para um lugar que os pais não gostam Exato. de ir, não faz o menor sentido. Então, a gente precisa incentivá-los com a nossa vida. Eu acho que esse é o maior desafio, sabe? Quando as crianças são pequenininhas, eu já ouvi algumas mães dizendo: ai, pastor, é muito difícil vir para a igreja com o meu neném pequenininho. E eu vou ter agora. E eu sei que vai ser muito desafiador também. Mas eu quero ensinar a minha filha que o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou seu ninho. E nós encontramos os altares do Senhor, sabe? Sim. Eu encontrei o melhor lugar para eu estar todos os domingos. Isso porque a nossa igreja só tem um culto por semana, sabe? Que é muito... É pouco, sabe? Então, assim, será que não vale um sacrifício? Será que não vale a pena, às vezes, perder o culto amamentando, né? Às vezes, Com algumas correndo limitações, atrás. mas Exato. tá ali. Mas está ali, É. sabe? É um egoísmo que a gente precisa vencer em casa é óbvio que vai ser mais fácil, porque o ambiente é propício para a criança ficar até, né, o que a gente espera. É lógico que num ambiente maior, com mais barulho, com mais pessoas, vai ser muito mais desafiador para Lembrar também que pra tudo família. passa, né? São fases, É uma né? fase, se Exato. você olhar a longo prazo, é uma fase muito curta. Muito curta. Né? Então, você pega, sei lá, nossa idade aqui, poxa, a gente... É um ano que você é bebê. Exato. De toda a sua vida, é muito pouco tempo, né? E- Até para a própria mãe, essa percepção, ela precisa ser lembrada, né? De que ela Na não vai hora que você ficar tá vivendo, é tudo que você tem, né? Exatamente. Exato. Tipo, você vive... Pensem comigo, principalmente aqueles que crescem na igreja, né? O tanto de sermão que a gente não ouve todo domingo, todo domingo. Será que durante um ano a gente se esfria? Sabe? Porque não conseguiu assistir culto porque eu estava cuidando do bem mais precioso que Deus me deu, sabe? Faz parte. Eu acho que é isso que as fases da vida nos impulsionam. Ou a olhar com maus olhos e ver, aquela fase é difícil, a criança não para, e aí eu tenho que levar lanchinho, tenho que levar brinquedo, então eu não vou. Dá tanto trabalho que é melhor ficar em casa, é mais fácil. Exato. Ou olhar com os bons olhos, não, eu já vou ensinar meu filho que domingo é dia de ir para a igreja. É que requer Sabe? mais disciplina dos pais, requer mais esforço dos pais, né? Acordar às vezes mais cedo, né, Exato, amigo? se planejar, se programar. A gente É, mais sabe, esforço, né? mais Quando esforço. vai sair, 2 horas antes, 1 hora só para arrumar as coisas da Maria, e vai isso. Mas assim, você começa a repetir tanto isso, que você começa a ganhar tempo, se torna... você inclui na sua rotina, e quando você vê, você está fazendo isso de forma natural, leve, e pega isso e já acostumou. Meu, Se eu sirvo hoje em tantas frentes na minha vida, é porque eu vi meus pais fazerem isso. Sim. É porque eu vejo os meus irmãos fazerem isso. Então, assim, gente, o legado, ele não é construído do dia para a noite. O valorizar do serviço a Deus. Porque eu estou falando aqui num nível muito mais do que só servir a igreja e dizer sim aleatoriamente. Não. É entender que hoje eu vivo um propósito em Deus que meus pais plantaram lá atrás, indo de ônibus para a igreja com 3 filhos, minha mãe dizia. Sabe, eu lembro da época que meu pai estava internado, a gente ia num carro para uma igreja em Alphaville, na época, antes até mesmo do meu pai ter tido o AVC, antes da gente fundar a DAI. A gente ia em uma outra igreja. Ford K? Ford K. Fica velho, hein? Ia Aí, ó, 7 tá, pessoas dentro do carro. Mas é o Ford Ka antigo, né? É aquele... A baratinha, né? A baratinha. Baratinha, Meu tipo, Deus, que o CT não nos pequeno. ouça. Mas ia, tipo, 7 pessoas dentro do carro no domingo, numa igreja em Alphaville, sabe? E isso ensinou tanto pra gente que... Enfim, é o que eu quero ensinar pra minha filha, que a igreja não é só... não é qualquer lugar. É o melhor lugar para ela crescer em graça, em conhecimento diante de Deus, sabe? Meu, e a gente tá falando disso, assim, me lembrou muito de uma história, assim, a gente tá falando sobre situações que a gente permite entrar na nossa casa, falas que a gente precisa entrar na nossa casa, que vão tomando proporções e vão
criando esses ambientes negativos, né? A gente está falando sobre isso. Então, o fato de eu não levar a minha criança para a igreja, eu deixo isso entrar e daqui a pouco isso se torna uma rotina, ou uma fala mal, que eu falo mal de alguém, eu deixo isso entrar em casa e vai se tornando uma rotina, e isso vai se tornando hábitos, né? Eu lembro de uma história um tanto quanto curiosa, não sei se vocês já ouviram, mas no mundo animal, o cuco, o passarinho, né? O cuco, ele é um dos mais traiçoeiros que tem. Por quê? Olha só o que a mãe cuco faz. A mãe cuco, ela pega o seu ovo e aí ela faz o seguinte, ela avista um ninho de uma outra mamãe pássaro. Quando essa mamãe pássaro vai buscar comida, ou ela vai sair para buscar mais galhos para completar o seu ninho, a mamãe cuco vai lá, põe o ovo dela no ninho da outra mamãe, tira um dos ovos e vai embora, viver a vida dela. Então ela deixa o seu ovo do cuco para outra mãe cuidar. Quando a outra mãe... E o ovo da outra fica a Deus dará. Matou, levou embora. Uau. Levou embora. Quando a outra mamãe chega, ela faz aquela checagem nos ovos, praticamente imperceptível essa diferença, e ela passa, a outra mamãe passa a cultivar, passa a chocar aquele ovo e os pássaros todos nascem. Só que quando esses pássaros nascem, o pássaro cuco, ele é muito territorialista. Ele quer tudo só para ele. Então, toda vez que essa nova mamãe dele vai buscar alimento, ele mata um dos seus irmãos. Ou ele joga do ninho, alguma coisa acontece e ele vai matando um por um. Todas as vezes que a mãe sai, um pássaro, um irmãozinho é morto. Meio macabro, né? E aí, é uma história assim. E aí, a pergunta que eu faço é, como é que aquela mãe, ela não percebeu que existia algo dentro do seu lar que estava matando a sua família? Como aquela mãe não percebeu que toda vez que ela saía e voltava, tinha um filhote a menos? É o instinto animal e tudo mais. Mas eu me pergunto, será que não existem cucos dentro da nossa família que nós estamos cultivando como se fosse nosso, estão drenando o nosso lar, estão matando a nossa família? Hábitos, né? falas, discussões, atitudes, sabe? Então a gente precisa sempre olhar para dentro dos nossos ninhos, para os nossos lares e entender, será que existem cucos que estão destruindo a nossa família? E normalmente essa destruição pode vir de dentro para fora. Então, será que existe algum hábito que a gente precisa mudar? Corrigir. Será que existe alguma rota que a gente precisa corrigir? Será que existe alguma fala que nós estamos tendo que não está sendo, não está somando em nada? Sabe? Então, eu acho que essa história reflete um pouco disso do que a gente está dizendo, assim, olhar para o nosso lar, sabe? E dizer, nosso lar é tudo que nós temos. E será que existe algo que está drenando a nossa família? Poxa, eu não levo a minha criança de domingo para a igreja. E amanhã? Como vai ser? Porque agora ela é criança. E quando ela for um adolescente? Quando ela for um jovem? Você vai piscar os olhos e seu filho não vai querer ter um relacionamento com Deus. Vai querer que vá para a igreja. Exato. E aí você vai querer levar forçado. Mas quando era criança, você não apaixonou ele pela igreja. E não só pela igreja de instituição, mas pelo reino de Deus, por Jesus, sabe? Então, acho que isso nos faz refletir e olhar para dentro, sabe? Tem um teólogo que fala, a igreja não salva ninguém, mas ajuda. Exato. Sabe? Então, assim, quem salva é Jesus, obviamente. É a construção que essa criança vai se tornando jovem e vai decidindo o processo de santificação que falamos lá no começo. Mas a igreja ajuda pra caramba, sabe? Ter amigos na igreja ajuda muito. Eu devo a minha história. Eu também. A igreja, a instituição, ela faz parte do processo de proteção, de ensino, de relacionamentos com as pessoas que dividem as de andar na linha, né? De não despirocar e fazer coisas, né? Protege, de proteção mesmo, no sentido de proteger os limites. Muito bom. Gente, a conversa tá maravilhosa. Nem percebi a hora passar. Temos uma alegria enorme de receber vocês nesse papo, nessa conversa, de ver vocês nessa estação de nascimento de Maitê. Nós abençoamos vocês, realmente. Amém. Queremos usar esse espaço também para declarar a vida sobre vocês. Amém. E ouvir vocês é muito inspirador, assim. Ouvir como vocês inspiram, falam, nos ensina, nos dá esperança, nos ajuda e nos ajusta. Amém. Então... Eu sou suspeita porque sou muito fã. Muito fã. Muito bom. Eu conheci a Evelyn conheci mais, né? Numa aula de imersão para mulheres que eu fiz na ADAI, assim que eu cheguei. E eu saí, lembra que eu saí da aula? Eu falei, caraca, não
de verdade. Melhor aula que eu já tive. Nossa, muito bom, meu Deus. Então, assim, eu tenho uma admiração muito, muito especial por você, por tudo que você é por dentro, por tudo que você faz, por tudo que você fala. Então, eu honro a Deus pela nossa amizade, por tudo que Deus está começando a construir, né? E muito legal, muito bom ter vocês aqui com a gente. A gente está muito grato. Muito bom. Obrigado, a alegria é toda nossa. Estamos muito verdade, honrados. É o nosso primeiro podcast. Nosso primeiro podcast, então obrigado por proporcionar essa Primeiro podcast experiência. da Maitê. Os três já, né? Exato. Nós nos sentimos muito bem, muito à vontade. Espero que a gente tenha compartilhado Foi conteúdos demais. de valores aí, né? Bom, Que sirvam bom. para as Sim, com pessoas, para certeza. vocês, para Com todos nós. certeza. Enfim, uma alegria mesmo. Obrigado pelo convite. Uma honra pra nós. A gente se isso, sente muito gente. honrado. Uma Que alegria bom. caminhar com vocês nessa jornada. A gente ficou ainda mais juntinha numa viagem, né, Há amiga? um ano atrás, ó, eu tava lembrando aqui, eu falei, olha, 22 de Foi agora? março, há um Caramba, ano atrás, é a gente tava em verdade. Atlanta, na conferência Grove, Aham. na Passion, e foi um tempo, assim, muito especial, né? Foi Que a gente mesmo. embarcou numa viagem juntas e A Maria tinha 5 meses. 5 meses, E agora tá com um ano e 5 meses, exatamente. foi agora mesmo. Impressionante, super Exatamente. desafiador e você foi super corajosa. Eu não sabia se ia, se ficava, Foi, porque amiga. ela era tão novinha, mas ao mesmo tempo eu tava precisando de um renovo na minha vida Aham. espiritual, Uau. mental. E foi muito E único, foi, né? foi muito especial, E a assim. gente riu muito. Foi muito bom, muito, É muito bom. legal A lembrar viagem, ela aproxima muito. E há um ano atrás, muitas das coisas que nós hoje estamos vivendo não estava ativado, né? Ah, não, muita coisa tava diferente, né? Pra vocês também. Aham, Agora sem grávidos, dúvida. enfim. Muito legal, muda Como muita muda coisa. em um ano, É né? impressionante. O ano que vem a gente vai estar em Dubai, Já, ministrando. beleza. A Dai Dubai, a Dai Já Dubai. Maravilha. A Dai Que o Dubai. Rodrigo não me veja. Caraca, a Dai Dubai é muito bom, cara. Vai ter que mudar A isso, Dai Dubai porque só não os- ficou bom. Os árabes Só colocando os as árabes, coisas na os cabeça. muçulmanos convertidos. Olha isso aí, Rania. Maravilha. Gente, ó. A gente já tá com The Chosen aqui do lado, né? É, Tá tudo bem. Estamos encerrando esse episódio. Tava na estreia lá, gente, essa semana. Vocês não viram, né? É, Então. vocês acharam que era o ator, né? Não Era, era, era o gente, é o John. cover. Mas, gente, vamos encerrar, amém, igreja? Amém. Comenta aqui pra gente o que você gostou, quais foram as coisas que você, de alguma forma, entendeu hoje, que você, poxa, percebeu agora. É muito importante para nós ouvir o seu feedback. Nosso canal ele tá aqui para ser uma bênção para você, para sua casa. Divulga, conta para seus amigos, para sua família. Poxa, ó, assiste aqui esse bate-papo com a Eve, com o Yuri, muito legal. Muita coisa que eu aprendi aqui, vale super a pena. A gente quer te pedir para você, de alguma forma, contribuir com o seu compartilhar, com o seu sincero comentário, o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa ideia. A gente realmente quer que esse canal seja um lugar onde você possa... Comenta aí, eu amo esse casal e tal. Exatamente. A ideia é que você tenha nesse canal sempre um lugar onde você pode voltar, vir aqui e encontrar assuntos, conversas que vão abençoar você, coisas que você pode indicar para outras pessoas que precisam de conselho, de ajuda, de inspiração. Então é isso que eu quero te agradecer por esse tempo, por ter assistido até aqui. Amor, sempre muito bom estar do seu lado, por isso E decidi fala bem, me né? casar com Ai, você. meu Deus, por isso que eu casei com ele. Eu fico só quieta aqui, assim, olha. Vai falar tudo. Ai, meu Deus, ele Tá bom, ligou vai, pra mim. encerra aí, vai. Gente, é isso. Estamos muito gratos. Muito obrigada pela sua audiência. Deixa o seu comentário aqui. Eu não vou falar mais nada, porque ele já falou tudo, né, gente? Tchau, beijo. Obrigado, Yuri. Fiquem com Obrigado, Deus. Eve. Valeu, Tchau, gente. Beijo. Beijo, beijo.